Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Aê, fala galera! Tudo bem? Muito boa noite, quem fala é Douglas Quadros, sejam bem-vindos ao nosso Twitch. Muito boa Por que noite fala pra quem... galera, o que aconteceu com o Estamos ao Vivo? Eu me perdi. Eu me perdi. Daí eu ia falar, fala galera, estamos ao vivo, eu sou o Douglas Quadros, eu confundi Tu todo. esqueceu como é que se faz live? Não, e outra, a gente não ficou nem uma semana sem fazer, eu não sei o que aconteceu. Se chama cansaço mental. Faz parte. Mas, gente, hoje nós vamos ter a grande e enorme e gigantesca... Tá difícil hoje pra mim, vocês notaram, né, gente? Mas hoje a gente vai falar com o Rafael Ferreira sobre o Palanquim, né? Esse novo RPG aí que tá sendo trazido... Novo, talvez, não sei, a gente vai descobrir. Mas que tá sendo trazido de agora assim, né? De forma nova pro Brasil aí. E uma nova editora aí, uma nova esperança, talvez, né? Porque quanto mais editora, melhor. A galera tem mania de achar que as editoras ficam se batendo. Não, gente, quanto mais, melhor. E todo mundo que eu falo do mercado editorial fala assim, gente, criem as suas editoras, vamos lá, vamos trazer livro, que senão a gente não dá conta. Mas depois a gente vai falar sobre isso. Uma hora ia ser legal, né, Raul? Fazer uma rinha quer dizer, trazer uns 2 ou 3 editores aqui. Mas, Rafael, te apresenta aí pra galera que não te conhece, fala um pouquinho pra gente ouvir tua voz também. Boa noite, pessoal. Prazer, Rafael Ferreira. Sou editor da editora Finishing Point. Entrando aí nessa loucura de trazer RPG para o Brasil e entrar no mercado editorial. E nosso primeiro título é Palanquim. Esse RPG foi lançado originalmente em 2020, num Kickstarter, numa modalidade especial do Kickstarter, que era só para zines, RPGs de zines. Eram RPGs que eram criados em pouco tempo e vendidos num prazo muito curto. Era para você criar um jogo e comercializar. Ele foi criado pelo Jason Petrie, que é um designer canadense, que tem uma empresa chamada Genesis of Legend. Genesis of Legend já tem vários jogos muito bons, bem interessantes. A maioria, acho que o pessoal conhece, entende como indie, jogos tipo indie, né? Que não são os mais tradicionais, não são como Dungeons and Dragons ou Tormenta, mais baseados em narrativa. As narrativas são o ponto principal do jogo, né? Às vezes já vem com histórias prontas e cabe aos jogadores, não, as histórias não são prontas, mas certos elementos da história já são pré-fixados e a gente navega com os personagens nesses pontos pré-determinados. E era um autor que eu estava já de olho há muito tempo. Eu comprei Palanquim, ele tem outros títulos interessantes e de uns anos para cá eu já estava nessa loucura de... Tem tanto jogo legal aí que podia estar no mercado e eu estava com a oportunidade de trazer. Então entrei em contato com ele, com o autor, a gente conversou e ele também queria muito ver o jogo dele em outras línguas. Ele lançou originalmente em inglês, depois em francês. Ele falou, cara, eu quero em português e vou dar todo o apoio possível para você lançar em português. E cá estamos. A campanha começou no dia 24 de junho. A gente está 21, a partir de amanhã, 20 dias do final da campanha. E contando com todos vocês para darem uma olhada na página, se encantarem lá com a história e apoiarem. Apoiarem, muito importante, galera, muito importante. Mas vamos lá, antes de qualquer coisa a gente precisa, como é que eu posso dizer, entender, né, o que é o Palanquim. Eu até dei uma conversada aqui já com o Rafael, ele mandou um press release pra gente, umas outras informações, mas eu achei que ia ser mais legal a gente decidir não, né, mas
ouvir isso, né, diretamente do criador. Tem alguém ouvindo a live, eu tô escutando um retorno. Ou eu tô ficando louco? Posso estar ficando louco. Teste. Talvez. Eu tô com a live, mas eu tirei o som. Será que mesmo assim? Não, deveria. Eu vou fechar, Estranho. Bom, ver se melhorou. teste. Tô ouvindo ainda, Raul, não é tu? Acho que não. Vou mutar aqui. Teste. 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 Não sei quem é. Bom, tanto faz, é bem baixinho. Quer que eu... Deixa eu ver, eu vou mutar aqui, ver se é aqui. Teste. 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 Ih, era aí. Ué, que estranho. Às vezes, tipo, o microfone do fone ele é muito sensível, ele pega um Pode estar pouquinho do áudio pegando vazando. o meu áudio. Quando eu falo. Não, é por isso que não tem delay. Faz sentido realmente. Ô, Rafael, pode desmutar aí. Teste. Teste. Vamos manter assim então. É bem baixinho, não acho que não vai atrapalhar muito se orar. Desculpa aí se orar. Que é o nosso editor. Mas vamos lá. Eu vou fazer assim, Rafael. Aliás, tu consegue te mutar fácil aí enquanto eu estiver falando ou fica complicado? Fechou, então Não, a gente consigo. se estiver fazendo assim, daí tu desmuta. Quando quiser falar, pode ficar à vontade, tá? Mas então, eu tava falando, né, que tipo, a gente podia muito bem lá ler o Prose Release, né, ler o livro e tal, pegar todas as informações de cara e daí nem chamava o Rafael, né, Raul. Mas, né, como a gente queria criar conteúdo, não tem nada a ver com preguiça, a gente chamou o Rafael para tirar todas as dúvidas que nós possamos ter em cima do Palanquim, né? E a primeira delas, eu até conversei com ele um pouco antes, mas queria entender um pouco melhor, é porque assim, pelo que eu tava vendo, o Palanquim ele já apresenta os personagens, né? Ele tem uma história já, diferente dos jogos que a gente tá acostumado, e até o Rafael falou um pouco sobre isso, sobre estilo de jogo diferente, ele já apresenta os personagens e também um final para essa história, né? Eu até perguntei para ele, é como se fosse um livro-jogo, né? Então responde aí agora ao vivo, Rafael, pra galera e todo mundo saber como é que funciona isso, porque não tem guia de criação de personagem, não tem, mas também não é um livro-jogo. Como é que funciona exatamente? Então, conta pra gente. Vamos lá. Não é um livro-jogo no sentido daqueles livros antigos do Steve Jackson, né? Que você vai até a página tal, a história continua, de certa forma. E aí você vai viajando pelas páginas. Esses aqui, né? Isso. Clássicos. Joguei muito. Não, é um pouco diferente. É um jogo de RPG. Normal. Só que ele como eu falei, também tem da tradição indie. Ele é mais voltado para as histórias que a gente vai contar na mesa. Então, a história desse jogo é de um reino que na noite anterior sofre um golpe e a família real é toda assassinada. A única pessoa que sobrevive é a princesa, que na mesa de jogo vai ser interpretada pelo que a gente chama pelo guia ou pelo mestre de jogo. E os outros como ela sobrevive porque ela se esconde na cozinha do palácio, e na cozinha do palácio ela é encontrada pelos portadores, que são os personagens que serão conduzidos pelos jogadores, né? O jogo é para 3 a 6 jogadores, o mestre com um desses 6 jogadores joga com a princesa e os demais jogam com os portadores. Quem são esses portadores? Os portadores são adultos que serviam ao reino. Cada um deles tem o que se chama de domínio, um dos
domínio de um aspecto do mundo. Então, tem o responsável pela guerra, responsável pela sociedade, pela feitiçaria, magia, outra pela religião, natureza e crime. Então, são 6 potenciais personagens e cada um deles tem domínio sobre um desses campos. Se você parar para ver, eles também mapeiam com as classes clássicas dos jogos, né? Sim. Fighter, então, Fighter, Sociedade deve ser o Mago. bardo, feitiçaria deve ser o mago, religião deve ser o o clérigo. natureza o druida e crime o ladino. Show de bola. Cada um. Então, são esses 6 potenciais personagens, né? Porque isso aí depende do grupo e depende de quais personagens você vai escolher. Os personagens já vêm prontos. Vem com as histórias desses personagens, alguns segredos. Esses personagens têm alguns segredos deles e uma habilidade especial, que é também narrativa. Todos os elementos aqui são narrativos, são textos. Não é uma ficha de personagem com números para você calcular nada. Então, esses personagens encontram a princesa na cozinha e se prometem levá-la até a casa da tia dela, que fica um palácio distante, levar ela até lá em segurança. E lá a princesa sã e salva vai poder viver o resto dos seus dias e quem sabe um dia retomar o trono. Então a gente já sabe que a princesa chega viva, sã e salva na casa da tia dela. O que a gente não sabe nesse jogo é como a história se desenrolou, quais foram os desafios que esses personagens, por quais esses personagens passaram, que perigos, o que esses personagens revelaram sobre si, o que eles revelaram sobre o mundo ao longo dessa viagem. Então, pontos fixos ao início e ao fim, mas o desenrolar da história vai depender de cada mesa, dos personagens que vão ser escolhidos. Tem vários fatores aí que vão dizer para você como é que é a história, né? Cada grupo vai ter a sua própria história. Às vezes, o mesmo grupo jogando várias vezes com personagens diferentes vão ter histórias diferentes. O jogo dá muitas possibilidades. E ao final da viagem, tem um momento final em que a princesa define quais desses portadores merecem ser premiados e quais merecem ser punidos. Porque, como eu disse, eles têm segredos. Então, parte do objetivo desses personagens é, ao longo dessa viagem, ganhar a confiança da princesa e manter os segredos que eles têm guardados, né? Entendi. Então, assim, primeira coisa, se tem que chegar num lugar, é possível falhar. Já definimos esse ponto, né? Isso já mostra que é RPG, já logo de cara, né? E as escolhas também são importantes, né? Porque muitas pessoas, né, vão falar, eu tenho certeza que vão. Eu conheço vocês, público, que, não, mas não é RPG porque se tem um final pré-definido. Mas o final não tá pré-definido. Assim como quando você não... Se você só joga, você não sabe disso. Mas se você é narrador, você sabe. Que todo narrador prepara um final pra sua história. Tô mentindo, Raulzito? O que a gente não prepara é um caminho para essa história. A gente prepara eu desisti de preparar, inclusive, o final. Mas aí isso é culpa das lives, não é culpa da narrativa, né? Quando a gente narra para um grupo normal, que não foi formado em uma semana, por pessoas totalmente distintas e que tem um maluco que faz um personagem que é um palhaço assassino, nesse caso, a gente costuma prever mais ou menos, baseado nas informações dos personagens, um possível final, um desfecho para a história, né? Agora, como que eles vão chegar lá, quem vai chegar lá, quando eles vão chegar lá e como que esse final pode acontecer realmente, né? Qual que vai ser realmente o final, né? Depende muito da história, né? Da jornada, né? Então, assim, talvez você não esteja enxergando, mas ele basicamente, né, no meu ponto de vista, o Palanquim, a princípio, é uma aventura pronta. Né? É uma aventura pronta onde você ainda precisa
jogar ela, né? E como ele não apresenta passo a passo da jornada, ele é, na verdade, uma aventura pronta ainda mais ampla, né, Raulzito? O que tu achou? Sabe que até uma coisa que eu acho muito legal assim dos RPGs indies é como às vezes eles são ousados para sair um pouco daquele mod do RPG tradicional, digamos assim, né? Tu tem o jogo, daí tu tem as regras pra fazer os personagens, tu tem a aventura pronta e são tudo coisas meio separadas, assim, né? E antes até em off eu tinha feito comparação com o Band of Blades, que foi publicado aqui no Brasil pela Burô, e que eu fiz a comparação basicamente porque eu fiz a resenha, né? Então eu já tava um pouco mais inteirado da proposta do jogo. Que, tipo assim, tu tem aquele jogo, tu tem aquela história pra seguir, assim, né? Aquela campanha pronta, sabe? E eu não acho que isso, de maneira nenhuma, tira a liberdade das pessoas de jogarem. É só uma proposta um pouco diferente, né? O Palanquin, ele vai um pouquinho mais longe ainda nisso e traz personagens prontos também que já tem essas relações entre eles, né? Tu falou que eles têm segredos, que eles têm proteger, então tem uma estrutura de história formada que ao mesmo tempo acaba trazendo um desafio a mais para quem tá acostumado a jogar RPG, que é de tu interpretar aqueles personagens prontos e às vezes até sair um pouco da tua zona de conforto, assim, né? Porque é muito normal, assim, depois de, sei lá, 30 anos jogando RPG, às vezes o cara vai caindo nos mesmos clichês, assim, de tipo, eu gosto de jogar de paladino, sabe? Então o cara joga de paladino todo jogo, né? E eu achei esse lance de ter personagens prontos já e deles terem esses segredos, como tu falou, essas relações bem interessantes. Eu não sei se tu pode falar um pouquinho mais sobre isso, ou se é muito spoiler. Não é spoiler, não. Eu vou guardar os segredos do jogo, alguns segredos do jogo, mas não é spoiler, não. É porque o jogo foi criado também para ser jogado em uma sessão única, né? One shot, é um jogo de one shot, né? Claro, você pode esticar o jogo o quanto você quiser, mas ele dá para resolver o jogo numa sessão de 3, 4 horas, todo mundo focado ali, chega até o final numa sessão. Mas sim, os personagens têm os seus segredos, mas os segredos dos personagens são mais relacionados ao mundo, ou dar dicas sobre o mundo e sobre coisas que eles fizeram no passado deles, do que influenciar diretamente outro personagem. Cabe aos jogadores brincarem com isso, né? Porque o jogo também há um cenário, mas o cenário não é 100% definido. Há indicações por exemplo, ele menciona algo como a besta da Torre Partida. Existe essa criatura, mas não tem uma descrição dessa criatura. Ele não diz o que é essa criatura. As pessoas na mesa vão determinar o que é a besta da Torre Partida, o que isso significa para elas. O jogo tem essas palavras-chave. Os personagens vão desenvolver o mundo e as relações deles em 6 cenas, né? Que as 6 cenas são as 6 locações por onde os personagens passam na fuga dele até eles chegarem até o palácio. O jogo também não deixa você totalmente solto, porque também precisa de alguma coisa para você partir. A criatividade precisa partir de algum ponto, né? Então claro. Também tem algumas sugestões, tem um texto inicial que o mestre do jogo fazendo as vezes da princesa, como se ela estivesse relatando aquele momento da viagem, da abertura da cena, né? Então nós saímos do castelo e encontramos uma selva, e aí, a partir daí, os personagens passam a criar. Ela faz essa introdução e os personagens, os jogadores, vão fazendo perguntas e respostas entre si para não só entender o local onde eles estão, o mundo onde eles estão, mas
conhecerem a si mesmos, né, uns aos outros. E nesse aspecto, os domínios que eles dominam influenciam bastante. Porque um jogo, e isso acaba acontecendo até nos jogos mais clássicos, um jogo que, por exemplo, um jogo tradicional que só tem um fighter, um mago e um paladino, não vai ter as questões de... não vai tratar tanto de guildas de ladrões, porque um dos personagens principais que trazem temas de uma guilda de ladrões não está presente. No máximo vai ser um antagonista. O que eu estou dizendo no Palanquim, cada personagem tem o seu domínio, e esses domínios determinam o que vai ser tratado no jogo. Os domínios que estão fora dos personagens que não foram escolhidos não vão fazer parte dessa narrativa. Por quê? Porque cabe ao personagem que tem aquele domínio trazer perguntas sobre ele, fazer provocações contra aquele domínio, e os outros personagens respondem. É um exercício criativo. Eu falo, olha, estamos eu, por exemplo, eu sou o personagem que tem o domínio da sociedade. Eu falo, estamos na época de um festival muito importante. Por que ele é tão importante para as pessoas dessa região? E aí, outro personagem virá e vai responder essa pergunta. Então ele tem uma narrativa compartilhada, além de tudo, também. Exatamente. A princesa não conta toda a história. Todo mundo é um pouco mestre do jogo. Sim. Um outro jogo que apresenta essa estrutura e que eu jogo bastante, mas não uso essa estrutura porque eu sou preguiçoso. Porque eu sou preguiçoso não, mas é porque, sei lá. É o Terra Devastada, né? Muitas pessoas, a gente é conhecido aqui porque a gente já tem umas 3 meses de Terra Devastada. E a galera curte bastante esse jogo e ele tem isso, né? Tu cria as características e quem monta as cenas de Terra Devastada é um jogo de zumbi, né? Nada a ver com o tema, mas tipo, quem monta as cenas são os jogadores, né? Então ele diz, eu tenho a característica XYZ, então tenho parkour e pulo e não sei o que na minha ficha, então eu vou pular aquela parede, pegar na janela e sair do outro lado, e daí o narrador, claro, em alguns casos pode pedir para ser feito um teste, mas a maioria das vezes simplesmente a narrativa vai resolver isso, né? Eu acabo não usando isso, e isso às vezes é um erro, porque a gente tira essa parte que é muito legal. Eu até quero fazer outra mesa de Terra Devastada no futuro e usar, porque isso é uma parte muito legal, que poucos RPGs têm, e é muito legal que o Palanquim tá trazendo isso, que é essa narrativa onde os jogadores não estão totalmente, literalmente à mercê do mestre, né? Eles estão incluídos naquela história de uma forma muito mais ampla do que simplesmente aceitar um mestre tirano que pode existir em todas as mesas, né? Então eles têm também um poder ali, um domínio da narrativa, né? Isso é legal, isso é bastante legal. Só que claro, né? Como quase todos os jogos de narrativa compartilhada, exige um pouco mais, eu imagino, de criatividade de todos, né? Porque um jogo onde tu simplesmente rola os dados é mais fácil tu, sei lá, ter jogado a primeira vez, nem tá ali às vezes a fim de jogar RPG, mas tá jogando pela galera, né? Todo mundo tem alguém que jogava RPG pela galera, né? O cara, tipo, sei lá, não teve balada hoje, eu vou sentar e eu vou jogar RPG com vocês. Todo mundo teve alguém assim no grupo, fala a verdade. O cara, não teve futebol hoje, eu vou jogar RPG com vocês. E o cara que tá ali pela broderagem, né? E o cara só fazia um guerreiro e ia jogando dado, né, Raul? E falando em rolar dado, não sei se pode falar um pouco mais do sistema, das regras aí do Palanquim. É verdade, ótima pergunta. A ideia do Palanquim é ser um jogo, é um jogo simples, então tudo que você precisa dele, além das fichas que vem com o jogo, são alguns dados de 6 lados, alguns D6. Como funciona? O jogo começa, tem todas as descrições, e o jogo também, como eu falei, ele se passa em cenas. Então, no meio dessas perguntas e respostas e que os personagens vão estabelecendo mundo e personalidade, eventualmente, para que o jogo passe para a próxima cena,
necessário que seja introduzida uma ameaça. Então, um dos jogadores vai descrever algum perigo dentro do domínio do personagem dele que aparece para o grupo. Por exemplo, a Malani, a devota, que tem o domínio da religião, pode falar: olha, vejo à nossa frente que o culto das sombras está vindo em nossa direção tentando pegar a princesa. Ela lança o desafio. Cabe aos outros personagens enfrentarem esse desafio. Como eles vão fazer? Eles vão descrever como eles resolvem esse problema. Um dos personagens, né? Não são todos de par. Um dos personagens vai resolver esse problema. Então a Malani pôs esse problema. O Lu, veterano, que tem o domínio da guerra, que é o guerreiro do grupo, fala: eu vou lá e destruo todos eles com todas as minhas habilidades de guerreiro, pega um machado e espada, corta a cabeça, e o cara faz a descrição de como ele resolve o problema. E aí ele vai pegar um dado, que é o dado para resolver um D6, que é para resolver o problema, e se ele descreve, se na descrição dele ele estiver usando uma das habilidades que o personagem tem, ele pega um segundo dado e rola. Se ele tirar 6, ele foi bem sucedido. Se ele tirar de 1, 2 e 3, 5 e 6, que faz alguns dias que eu não leio. Se tirar 5 e 6, o problema está resolvido. Ele venceu a ameaça. O grupo tem chance de passar para a próxima cena, mas pode ser que ele falhe, se ele tirar um dado baixo. Então, ele falhou, ele vai ter que narrar como ele falhou. O personagem que descreveu o perigo explica por que ele não conseguiu derrotar o perigo e escolhe outro personagem desse grupo para resolver o problema, e aí assim vai até que todos os outros tenham tentado. Se todos os outros tentarem e falharem, cabe à princesa. A princesa se põe em perigo e tenta resolver o problema. Ela também pega um dado e rola para ver se consegue vencer ou não. Se ela vencer, tudo bem, o grupo passou o perigo, graças à princesa, que aprendeu alguma coisa com os personagens e usou essa habilidade para defender a ameaça que se apresentou, mas pode ser que ela falhe. E se ela falha, o grupo ela tem que ser salva de qualquer forma, porque, como a gente sabe, ela chega sã e salva, não importa o que aconteça. Então, o personagem que introduziu o perigo não precisa rolar dados, ele descreve como ele dá cabo daquela ameaça. Entendi. Mas tem um benefício pro grupo gerar essas ameaças, ou simplesmente o cara pode ser sacana e ficar gerando ameaça a cada cena, assim? Porque as ameaças são o que o grupo precisa para passar para a próxima cena. Tem que ter uma Você ameaça. Precisa derrotar. Tem que ter sempre, toda cena tem uma ameaça, uma jornada de perigos, então tem sempre um perigo, pelo menos um, que eles vão ter que enfrentar. A rodada de perguntas e respostas é importante, porque todas as perguntas e respostas geram dados para a princesa, que no final da cena vai rolar para ver se vocês saem da cena ou não. Então, quanto mais dados vocês tiverem, mais chance de tirar um 6 e mais chance de passar para a próxima cena. Então, por isso que essa parte de construção de cena e construção de personagem em cada uma dessas cenas maiores é importante. E voltando à minha descrição do enfrentamento de ameaça, quando o personagem que introduz a ameaça acaba por tendo que resolver o problema, ele faz de uma forma tão assustadora para a princesa que ele ganha desconfiança. É como se o manipulador provoca um grupo de pessoas a pular de um abismo para poder defender a vida da princesa, ou a usar essas pessoas, camponeses simples, para poder lutar lutar contra os rebeldes do castelo, uma coisa que ele sabe que as pessoas vão morrer.
esse uso da habilidade dele, porque ele é um mestre da manipulação, por exemplo, assusta a princesa. Poderia ser o guerreiro. O guerreiro vai lá e destrói com total eficiência e violência alguma criatura, isso assusta a princesa e aí ganha pontos negativos, né? Porque o mestre que está controlando a princesa, a gente tem que lembrar, em todas as cenas do jogo, tá vendo em quem ela pode confiar, em quem ela não pode confiar, para no final do jogo fazer o julgamento de cada um dos companheiros de viagem. Uhum. A princesa, ela funciona mais ou menos como se fosse um personagem do mestre, assim. É, Que legal, cara, que interessante. Legal porque também aquele papel maçante às vezes dos narradores não fica maçante, né? E o legal é pra aquele narrador que gosta de ter um NPC junto com um grupo, exatamente pra não ficar maçante pra ele. Só que aí ele tem uma limitação de poder, né? Diferente de quando ele cria esse personagem que pode ser o famoso mestre que resolve, o NPC que resolve todas as coisas. Não é o caso da princesa, né? Ela acaba resolvendo, mas porque todo mundo falhou, né? Então é uma mecânica do jogo, né? É bem interessante isso, realmente. Ele é bem diferente, né? Eu acho muito legal isso, assim. Eu tenho... não sei se, até não sei, Raul, vamos ver o que tu acha, assim, o Rafael é suspeito pra falar, mas eu não sei se a gente tava muito dentro de uma bolha de tudo igual, ou se realmente agora todo mundo resolveu fazer coisas diferentes, o que é muito legal, né, porque, sinceramente, D&D é legal, vampiro, GURPS, blá blá blá, é legal, mas, cara, é legal ter uma coisa diferente pra jogar, né, eu até tenho alguns aqui que eu separei, né, um que a New Order me apresentou lá no DOF, que é um jogo em um marca-página, mano. Tipo, é muito diferente. Ele é uma proposta bem simples pra jogar num dia que tu tá, sei lá, tu levou um livro, tá usando ele como marca-página, não vai ter RPG, vamos jogar esse aqui então, sabe? Ou tá num bar, numa mesa de bar ali pra dar uma brincada com a galera. O Valpassos também apresentou alguns muito bacanas, que são esses joguinhos no formatinho de carta que tu vai montando, tipo um Hexcrawl. Então assim, e agora o Palanquim, entre outros aí que estão surgindo, que são jogos que saem dessa caixinha de formatinho de um guia de criação de personagem, um bestiário, sabe? Eles apresentam uma narrativa, assim, ele tem o sistema do RPG, da interpretação do personagem, das ações, das escolhas, das consequências, mas eles saem um pouco daquele clichêzão, né? Porque assim, até teve bastante, esse é indie, mas eu já vi alguns jogos indies que a galera chama de indie, mas é um, sei lá, é um D&D com outra cara, tá ligado? É um vampiro com outra cara, com um anjo em vez de demônio, tá ligado? Tipo, então assim, não é só indie, ele é um jogo realmente com uma mecânica, com um sistema diferente, né? O próprio Blades in the Dark também tem, o Forged in the Dark, né, que o Raulzito comentou, também tem um pouco disso, né? Ele tem uma parada diferente nele mesmo, assim, apesar de ter um guia de criação de personagem. Eu acho que o RPG, assim, ele é um jogo relativamente novo, assim, sabe, né? Tem menos de 50 anos que o primeiro RPG foi criado, assim, então eu acho que a gente está chegando num ponto, assim, que o RPG está começando a ser pensado de maneiras diferentes, assim, né? Com pessoas tentando, tipo, questionando, assim, até onde a gente pode forçar essa barra, digamos assim, ou alterar coisas, assim, e ele ainda ser um jogo de RPG, né? E eu acho que isso é uma coisa muito positiva, assim, né? Porque mesmo pessoas que ainda gostam daquele RPG mais tradicional, digamos assim, né? Tipo, tem um mestre, cada um faz seu personagem. E assim, eu gosto desse tipo de jogo, sabe? Não vou mentir, né? Mas o fato de tu ter toda uma gama de jogos novos, assim, que estão indo além disso, assim, já naturalmente te ajuda a trazer coisas novas, assim, pra dentro das coisas que tu tá acostumado a fazer, digamos assim, né? Então, eu acho que isso, assim, essa explosão de designers independentes de jogos de RPG é uma coisa muito positiva pro hobby como um todo, né? Exatamente. Mas sim, você disse tudo. Mas vamos Não. vamos agora não pro final ainda, mas vamos mudar só um pouquinho a chavinha. Palanquim, jogo muito legal.
interessante pra caramba. Provavelmente a gente vai fazer material dele lá no Movimento RPG, mas agora eu quero saber do Rafael. Tava doente, foi um surto, o que aconteceu, cara? Porque assim, criou uma editora, né, como é que tu falou? Solo editor? Não, como é que tu falou, cara? Editora, exatamente, cara. O que deu em ti? Porque assim, tem muita gente que tá trazendo RPG, né? Vai na Craftando Jogos, na Dungeonist, etc. Vai num selo já conhecido. Mas tu não, tu falou assim, não, vou fazer... vou ir atrás, vou fazer solo, né? Mas vou realmente criar um selo que no futuro imagino que terá outros livros. Não vai parar com o Palanque, a não ser que seja uma situação tão traumática que eu espero que não seja, né? A gente sabe que o financiamento coletivo é cansativo, mas é questão de trabalhar em cima, né? É mais desgaste mesmo, né? Mas o que deu, cara? O que te veio na cabeça, assim? Aliás, fala um pouquinho da editora também, a ideia de selos que vocês têm e tal. Se quiser falar um pouquinho, fica à vontade, hein? Cara, sim, Palanquim não é o único título. Quando eu fui atrás de títulos, eu fui atrás de uns outros títulos. Não precisa falar ainda. Ainda. Vou manter no bolso até o final da campanha de Palanquim e aí eu vou anunciando. Aliás, quem quiser acompanhar também, fazer um rápido jabá, a editora tem uma newsletter que eu escrevo uma vez por mês no máximo, porque eu não estou conseguindo escrever mais do que mas a ideia é manter o pessoal atualizado do que está acontecendo e de quais são os próximos projetos. Então lá eu até fiz uma brincadeira com eles, com o pessoal, dando títulos de projeto, né, como fazem em Hollywood, ao invés de dar o nome verdadeiro, o título de projeto do jogo, e para quem quiser tentar adivinhar o que vem por aí. O famoso nome de trabalho, né? Exatamente. Mas a loucura foi um pouco do que vocês estavam falando. Eu acho que tem uma necessidade de maior variedade de jogos no Brasil. E eu tenho que admitir, a maior parte da minha vida RPGística eu estive mais atento ao que estava acontecendo lá fora, vendo os lançamentos. Então, essas tendências de designers independentes, criando regras fora do tradicional, era uma coisa que eu já estava acompanhando há muito tempo. E às vezes eu olhava para cá e por falta de conhecimento meu, eu não via. Eu via muito D&D, Vampiro, que eu também joguei muito Vampiro. Jogo D&D até hoje com os meus amigos. Não recentemente, eu dei uma parada, mas a gente tem campanhas de anos de D&D, Star Wars, em D20, a gente jogou tudo isso e muito mais. Mas tem a biblioteca de jogos que eu estava vendo lá fora, surgindo, era muito grande. Eu ficava surpreso de não estar vendo isso aqui. E aí, há alguns anos eu vi que começou a mudar, quando eu vi que o Fate apareceu por aqui, o Apocalypse World começou a aparecer por aqui, editoras começaram a trazer outros jogos. Agora, Masks apareceu aqui, que é um jogo baseado na Apocalypse World, começou a jogar. Então esses jogos mais não experimentais, mas que a gente chama de indie, com mecânicas diferentes e compreensão de mecânicas de jogos diferentes, começaram a chegar aqui. E a coisa não para, tem muitas criações, designers diferentes de outras partes do mundo, né? Não só dos Estados Unidos, também criando e adicionando ao mercado. Eu estava vendo isso, falando, está faltando chegar no Brasil. Mas aqui no Brasil também, quando eu comecei a olhar, comecei a trabalhar essa ideia de abrir uma editora, eu comecei a ver que aqui também tem muito designer bom, criando coisa muito interessante, diferente, fora da caixinha. Recentemente a gente teve uma jam, Geleia, né? Geleia de RPG, que veio com mais de 10 títulos, todos, nenhum deles seguindo o tradicional dos jogos, né? Então, criatividade aqui também não falta. Mas é sempre bom ter mais referências. Eu acho que quanto mais a gente joga, mais coisas diferentes a gente vai vendo,
mais experiências que a gente tem, a gente pode se encontrar em alguma dessas novas experiências que a gente não está vendo, porque às vezes elas não estão disponíveis no mercado. Como eu já falei até antes, aumentar a bibliodiversidade de livros, né? Ter uma diversidade de jogos maior no Brasil. Eu acho que isso era a minha intenção. Trazer esses jogos que eu estou vendo por aí, que não chegaram aqui, mas que eu acho que teriam grande chance de encontrar uma casa aqui no Brasil, porque tem espaço para tudo. E isso pode gerar, isso é gerador de criatividade, né? Você joga aquele jogo, combina mecânicas de jogos e aí tem um designer criando alguma coisa nova, inovadora no Brasil. E os jogos em si, simplesmente jogar os jogos já vale, porque os jogos são muito divertidos, né? Sim. São novas formas da gente se aproximar do hobby, né? Sim, com certeza. Com certeza. Então, acho que tá respondido, né, Raul? Ficou alguma dúvida? Deixa eu ver, acho que não, cara. Pode falar. Eu apoiei o Catarse aqui ao vivo, tava fazendo isso. Falar. Show de bola. É isso aí. Galera, ó, siga um exemplo. Nós provavelmente vamos apoiar também com a conta do Movimento RPG. Né? Essa é um apoio que a gente faz com a maioria dos projetos nacionais. A gente quer fazer isso mais. É uma obra do patronato, não é do patronato. Então os nossos patronos também estão apoiando aí. Mais patronos, vocês podem apoiar mais ativamente ainda, indo lá realmente no Catarse e fazendo o seu apoio, tá? Se você está ouvindo isso aqui na data de lançamento no Spotify, não pode falar a rede social, na data de lançamento no agregador de podcasts verde aí, ou outros demais agregadores de podcast, isso é hoje é 18, então vai sair no dia 28, ainda dá tempo, galera, tem pouco tempo, mas ainda dá tempo para você apoiar e você adquirir o seu aí, galera. Seguinte. Falando nisso, um comentário que eu acho importante fazer, que pela prévia que aparece aqui na página do Catarse, tá muito bonito o livro, cara. O livro é realmente muito bonito, gente. Parece, assim, eu não vou falar, o livro é muito bonito, tá nas minhas mãos, porque não tá, mas assim, pelo que a gente vê as artes, né, Raulzito, tá sim. Bem legal, assim. E bem diferente também do padrão, né, que a gente tá acostumado, que é ótimo também. Mas, galera, ó, por R$25 vocês apoiam o projeto, tá? E ganham aí o palanquim digital, tá bom? Vocês podem apoiar a partir de R$10, mas com 18 vocês ganham o formato digital preto e branco, né? Com 25 vocês apoiam o projeto digital. Uma dúvida, Rafael, quem apoia o digital de 25 não ganha o preto e branco? O digital 25? Não, ele ganha um colorido. Ele ganha a versão colorida. É que eu fiquei pensando que dava pra imprimir preto e branco, mas é só mandar imprimir preto e branco também. Não... Porque às vezes o cara não quer. Eu que vacilei. Bom, mas gente, ó, por mais R$10, 35, junta aí. Deixa de tomar Coca-Cola uma semana e você compra por R$35 o livro físico, tá? No caso, o palanquim no formato... que não é um livro grande, né? Que a galera tá acostumada, galera. Ele é um livreto, né? Que tem o seu valor, principalmente pra galera que carrega na mochila. Não estraga o livro. Né? Porque o livro destrói na mochila. O panfleto, ele é de uma forma muito mais compacta, né? E por 35 que eu tava comentando, você ganha um digital, você ganha um pôster também no formato A3, nome, o frete é gratuito, então ele tá incluso também nesse 35, é isso? Pelo que eu tô lendo aqui, sim. Sim, tá incluso, o frete está incluído em todos os níveis de apoio. Certo, e além claro que não manda frete, né? O digital vai... né? E além disso, ganha um marcador de página e, gente, metas estendidas. Como vocês sabem como é que funciona o financiamento coletivo. Quanto mais você vai divulgar, mais pessoas vão apoiar. Quanto mais vai apoiar, mais metas vão abrindo. Quanto mais metas vai abrindo, mais você vai ganhando. Então você vai ganhar as metas estendidas físicas e digitais por R$35, galera. Sério.
Vale muito a pena, galera. Apoiem o jogo, tá? Eu deixei o link no chat aqui da Twitch, mas se você tá escutando isso em agregador de podcast, você pode acessar aí, ó. É catarse.me/palanquim. PALANQUIM. Não tem como ser mais fácil que isso. catarse.me/PALANQUIM, tá? Palanquim. Gente, se você sabe escrever português, você sabe escrever palanquim, porque não tem nenhuma, não tem um K perdido no meio, um N no final, né? Tipo, tá no português claro ali, claríssimo. Beleza? Então apoiem, galera, ajudem aí o RPG Nacional, né? Uma nova editora aí surgindo, né? A propósito, acho que, não sei se tu chegou a falar o nome da editora. A editora é Vanishing Point. Aí, ó, Vanishing Point. Sempre peço pro criador falar, porque o meu inglês é péssimo. Eu ia falar Vanishing Point, sei lá. Brincadeira. Mas, gente, ó, eu deixei aí no chat também o Instagram e o link.bio deles, tá? Da editora, editora do Rafael. Que daí vocês conseguem assinar lá, ver a newsletter, assinar a newsletter, ver o que já foi publicado e também outras informações no Instagram, fica de olho, vai lá e segue. É muito importante, galera, deem essa força, vamos fazer esse projeto acontecer. Beleza? Mas agora vamos para aquela rodada final então, né, a saideira, como de costume. Raulzito, alguma dica, alguma coisa que tu queira falar pro público aí, ou de repente alguma última pergunta pro Rafael, pra gente encerrar? Cara, eu acho que se tem alguma coisa que dá pra falar é tipo... deem uma chance pra esses jogos indies que às vezes tiram um pouco da zona de conforto que a gente tá acostumado assim, de RPGs mais tradicionais, porque tem bastante coisa legal pra ser aprendido assim, nesse meio, que mesmo que não vai ser uma coisa que tu vá, digamos assim, se apaixonar e fazer sempre, a tentativa já vai te trazer muitas coisas legais para tu agregar para os jogos mais tradicionais também. Então acho que a gente não tem que ter medo dessas experiências novas. Né? Apoio, assina embaixo. É isso aí. E galera, é aquela questão, né? Às vezes você paga R$180 no financiamento de um livro famoso que tem mais 345 milhões de pessoas apoiando. E às vezes um projeto desses, por causa de R$35, não é apoiado. Então vamos fazer essa força, vamos fazer esse projeto acontecer, vamos ajudar, tá bom? Pô, não gostei do livro, pô, não achei legal a ideia. Às vezes apoia, recebe livro, doa, vende, distribui, não sei. Porque assim, pode ser que essa temática não te agrade, mas assim, a editora Vanishing Point não vai ser o primeiro e único que eles vão lançar. Vai ter outro, daí o próximo às vezes pode ser aquele jogo de RPG que tu tá jogando há um tempão, em inglês com a tradução do Google Translate, e é o próximo livro que o Rafael tá trazendo, sabe? Que tu só vai saber se tu apoiar, se tu ajudar essa editora ir pra frente. Porque assim, eu vejo muitos sonhos às vezes sendo apagados, porque às vezes a galera não acredita, porque a galera fica pensando, não curti. Então assim, se fosse um valor acima de, sei lá, R$100, eu entendo, pô, às vezes é difícil arriscar, até R$50 a galera, mas pô, 35 dá pra dar uma escada, dá pra dar uma ajudada, faz um racha com a galera aí do teu grupo, é aquilo que eu sempre digo, gente. Um grupo de RPG não é uma unidade. Quer dizer, o grupo de RPG é uma unidade. Vocês todos podem comprar um livro juntos, dividir 5 pila por cabeça ali, dá pra apoiar o livro tranquilamente. E ainda vocês têm um jogo aí pra jogar com um material gráfico excelente pra se inspirar. Mas, Rafael, rodadinha final então. Último aviso, último anúncio, última coisa que tu queira falar pro público aí. Aproveita, é contigo. Valeu. Olha, o Douglas e o Raul falaram, é isso aí, apoiem, porque incentiva as pequenas editoras a seguirem em frente. A gente vai continuar tentando, mas ter o apoio da comunidade por trás que faz valer a pena também, né? Com toda certeza. Vocês podem acompanhar a editora no @editora Vanishing Point no Instagram.
Eu também estou no Twitter, TheVanishingPNT, porque foi só o que deu espaço para fazer lá no Twitter. Mas eu estou lá, vocês podem me encontrar lá. Tem uma página do Facebook, também a editora Vanishing Point, tudo junto. Tem, como eu falei, a newsletter, vocês podem se inscrever, o link está no Twitter e está também no Instagram, fácil de achar. A campanha, novamente, apoia a campanha, catarse.me/palanquim, está no ar até o dia 8 de setembro, até as 23 horas e 59 minutos de dia 8 de setembro, a campanha está no ar, recebendo apoios. Tem apoio para todos os bolsos, para todos os gostos, é só dar uma passadinha lá na página. Dar essa força não só para a editora, mas para o trabalho incrível que... eu falo editora, mas nada disso nasce sozinho, né? Porque o trabalho gráfico, a revisão, a tradução, foi todo um trabalho muito bem feito pela equipe. Dandara Morena fez a tradução, Caroline Mello, a revisão, Giovana Gomes, como vocês forem até a página, vocês derem uma olhada no projeto gráfico das páginas, e das cores, escolha de fonte, tudo o talento da Giovana. A capa linda. Tá maravilhoso, cara. A capa de tirar fôlego foi da Jaqueline Florencio. Então, essa capa não podia pedir outra melhor. E se a gente se a gente atingir a meta e passar da meta, Jaqueline faz mais ilustrações, a gente tem Douglas Lopes vai fazer mais arte para o livro também. Então, apoiem que no final das contas a gente vai ter um produto cada vez melhor. Ele já está ótimo, está lindo, mas ele vai ser ainda melhor se vocês os apoiarem. Gente. E acompanhe a editora Vanishing Point, aconteça o que acontecer, a gente está aí para ficar, ainda tem outros lançamentos, mas vou guardar eles aqui, vou ficar aqui guardados no bolso até chegar o momento de revelá-los. Show de bola. Para vocês. Show de bola, então. E, por último, rapidamente, queria agradecer ao Movimento RPG por ter me convidado, ter dado a chance de a gente vir falar do jogo, da editora. Prazer enorme. Muito obrigado e tamo junto. Prazer é todo nosso, cara. Quanto aquilo que eu disse, não falei da boca para fora. Quanto mais editora, melhor. Quanto mais RPG, melhor para todo mundo, né, Raulzito? Só para lembrar as pessoas mais uma vez, até quando que vai o financiamento coletivo? Dia 8 de setembro. 8, tem certeza? Desculpa, tu deve ter, né? Mas tem. É porque aqui tá dizendo 21 dias restantes. Hoje a gente estamos em julho. Não é? Não, eu falei setembro? Desculpa. Eu esqueci que existe o mês de agosto. Eu pulei o mês de agosto. Eu achei estranho quando ele falou a primeira vez. Será que já tá falando do leite Pledge? Não sei, fiquei pensando. Não. Desculpa, eu errei. Eu pulei o mês de agosto. 8 de agosto. Mas sim. 8 de agosto, de 23h59 de 8 de agosto, acaba a campanha aqui. Entendi. Então, ó, dá pra... faltam 20 dias. Dá pra virar o cartão ainda, né? Você que tá escutando isso no dia 28 aí, já espera aí mais uns 5 dias, 6 dias, vira o cartão, recebe seu salário, vai lá e compra. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E galera... Pô, Douglas, mas e se não der certo? A gente já falou sobre... A gente fez um podcast inteiro falando sobre financiamento coletivo aqui. Inclusive, aconselho vocês a ouvirem. Mas se você ainda não sabe como é que funciona, você apoia. Se o projeto não ir pra frente, como esse projeto ele é o tudo ou nada, né? Você recebe seu dinheiro de volta. Então é uma aposta que você tá fazendo. É literalmente uma aposta no RPG Nacional. Olha que aposta boa de ser feita. Ainda você vai sair com uma recompensa excelente, que é um livro. Um projeto gráfico excelente, um livro que você vai se divertir bastante, tá? E se tudo der errado, que não vai, mas caso der errado, você não, né, o livro não ser apoiado, você recebe seu dinheiro de volta sem problema algum, galera. E assim, eu tenho certeza que a gente tem
alguns RPGs têm uma péssima experiência com financiamento coletivo, né? Eu até vou te perguntar, Rafael, já pra gente, né, dar aquela certezinha assim, o livro ele já tá diagramado, já tem uma primeira versão, como é que tá o digital, principalmente? O digital ainda falta uma parte, já tem a tradução, tem essas prévias das partes digitais, mas ainda falta terminar a diagramação do livro. A gente tem algumas páginas, não todas, mas ele já está traduzido, já foi revisado. Se a campanha for para frente... A pior parte normalmente é exatamente. Essas primeiras partes já foram feitas. Se a campanha for bem sucedida, tem mais uma revisão, mas o livro já está revisado, aquela de segurança, né, para a gente não ter erro nenhum. A gente termina o projeto gráfico e aí PDF está pronto. Claro, ainda tem... Como tem uma versão acessível, de acessibilidade, né? Que legal. Tem uma versão de acessibilidade, fazer essas conversões e inseri-las no documento também vai levar um tempinho. Então, para não ter erro, falei, foi dezembro desse ano, o livro já está chegando nas casas de quem pediu as versões físicas, e a PDF pode chegar até antes. Né? Claro. Então aí, galera, ó, tem prazo, a gente vai cobrar, quando você financiar ali, a gente vai cobrar, Rafael, eu tenho o contato dele. Tem que cobrar. Eu vou atrás dele, na casa dele, tô brincando, vai dar certo, tá? Sim, então assim, gente, e outra coisa, né? Pelo Catarse, né, pelo financiamento coletivo, você tem a segurança também de que se, não que seja o caso do Rafael, né, gente, mas caso tudo der errado, e a gente já viu casos assim de trambiques no financiamento coletivo, o Catarse devolve seu dinheiro, porque ele tranca o dinheiro até as pessoas ir lá e marcarem como recebi o meu produto, né, então... O próprio criador também, ele é muito difícil dar golpe, gente. Pode ficar tranquilo. Eu falo isso porque eu tenho pessoas que eu conheço que falam assim, eu prefiro comprar o livro na banca, na banca é foda, né? Eu mostrei minha idade agora, né? Na livraria, etc. Ou numa loja online de confiança. E, gente, financiamento coletivo é super seguro, pode ficar tranquilo. Na pior das hipóteses, seu dinheiro vai voltar de alguma forma, tá bom? Mas não é o caso, apoiem Palanquim, vamos fazer esse projeto acontecer para outros virem. Então é isso, galera, só vou fazer aquele rápido jabá, é muito importante, que inclusive, né, já fica o gancho aí, porque nós vamos apoiar o Palanquim também, então provavelmente não, né? Se batermos a meta, iremos conseguir um Palanquim, que eu vou pedir inclusive pro Rafael autografar, pedir pra galera lá da equipe, que for possível autografar também para os patronos do Movimento RPG, e nós vamos enviar então para um patrono. Mas para isso, você precisa ser patrono do Movimento RPG, galera. Então, se você ainda não conhece o nosso patronato, tá buscando aí, por apenas R$20 por mês você assina o nosso patronato, se torna um patrono do Movimento RPG e ganha recompensas muito legais. Dentre as quais são o nosso concurso-chave premiada, né? Cada R$5 do seu apoio você ganha uma chave para concorrer ao concurso-chave premiada. E o concurso-chave premiada hoje eu acho que é um dos prêmios mais legais que tem, porque nós damos vários itens, né, pra galera aí no meio do RPG, né? Na verdade são 7 agora, né? São 7 prêmios. Dentre os quais são um livro físico todos os meses, né? Nós já demos aí Brancalônia, falei que nem um gringo agora. Brancalônia, Shadowrun, Sexto Mundo, quinta edição também demos. Nós demos Blades in the Dark, que foi comentado. Nós demos Império de Jade, vários livros de D&D. Então nós temos uma parceria com as editoras mandam os livros pra gente, a gente distribui pra galera. Livros físicos, tá bom? De alta qualidade. Além disso, nós também damos todos os meses um PDF, né, para você aumentar sua biblioteca digital de forma legalizada, tá? E daí como é que funciona? Você escolhe a editora, nós vamos atrás e conseguimos. O último que ganhou agora foi que acabou de receber foi o Adriano, um dos nossos patronos. Ele pediu, queria um Mutantes e Malfeitores lá da Jambô. Foi lá e conversei com a Jambô Editora. A Jambô Editora fez um cupom de 100% de desconto. Ele foi lá e linkou o livro à
a sua conta, né, da Jambô. Então, é assim que funciona. Você escolhe, algumas editoras vão falar assim, não, esse livro a gente não libera PDF, ou não tem PDF desse livro, e daí tudo bem, a gente vai para outra editora, outro livro, fica a critério de quem recebeu. Os outros prêmios são um quadrinho, normalmente, né, na nossa parceria com a Ultimato do Bacon. Ultimato do Bacon é uma editora de quadrinhos nacionais muito bacana. Elas, inclusive, eles têm uma série chamada Escafandro, que é os livros que nós temos, os quadrinhos que nós temos até agora. O próximo quadrinho, se você está acompanhando aí pela Twitch, você vai estar vendo aqui na tela o Miss Hyde, não sei. É uma releitura do Magic e o Monstro, é bem legal. Cara, é bem bacana essa história, tá? Eu já dei uma olhada assim, eu tô com os... Bom, não posso falar. Mas eu tenho algumas informações aqui, eu já li um pouco da história, é bem legal, gente, de verdade. Então, se você for um patrono, tem a possibilidade de ganhar uma nesse mês de agosto, tá? Porque como é que funciona o patronato? Apoia no mês, no próximo mês, no primeira taverna do mês, que normalmente é perto do dia 1, a primeira do mês de agosto vai ser que dia, o Raulzito, sabe? Vai ser no dia 1. Segunda, dia 1º de agosto, vai ser segunda-feira. Então, dia 1º de agosto você já vai ter a possibilidade de ganhar, tá? Sendo um patrono até o dia 31 de julho, tá bom? Então, tem escafandro, tem camiseta da Bar do Shop, nossos parceiros da Bar do Shop, que mandam pra gente uma camiseta pra gente entregar pra um patrono todos os meses também. Camisetas com estampas muito legais, de vampiro, de Caverna do Dragão. Cara, tem muita estampa bacana lá. Quase sempre eles mandam uma estampa, né, obviamente, com a temática de RPG, pra você jogar RPG trajado, né, como se fala. Além disso, nós também damos um kit de miniaturas ofertados pela Hero Maker, nossos parceiros da Hero Maker, que é um pessoal que faz miniaturas sob demanda. No momento eles ainda estão reformulando o site deles, mas vocês já podem falar com eles pelo Instagram e pelo WhatsApp, tá bom? Tudo isso você vai encontrar lá na página deles no Instagram. Vou deixar o link tanto da Bar do Shop aqui no chat, quanto da Hero Maker para vocês. Sigam lá no Instagram deles, é muito importante para vocês saberem das novidades. Também vou deixar da Ultimato do Bacon aqui para vocês conhecerem os quadrinhos. Então, a Hero Maker todos os meses dá 3 minis aí personalizadas. Agora, inclusive, minis, né, da nossa Guilda dos Guardiões, que é a nossa série de quarta-feira. Que, cara, tá muito bacana. Além disso, nós também damos uma aventura pronta todos os meses, escrita pelo Matheus Herpsch, o nosso amigo escritor aí, que tem altas aventuras. A próxima aventura, inclusive, eu já tô aqui revisando ela. E, cara, tá ficando bem bacana. Além disso, ela é diagramada pelo Raulzito, né, que faz um trabalho excelente aí na parte da diagramação. Cara, fica muito legal. E, cara, se você não viu ainda, vai lá no nosso Instagram, tem alguns exemplos como é que as aventuras ficam, mas, cara, tenho certeza que você não vai se arrepender. Nós damos para todos os patronos, mas um dos patronos recebe ela no formato digital. Perdão, todos recebem no formato digital. Um recebe ela impressa, né, física, com dedicatória e o selo do Movimento RPG, tornando ela único, né, um objeto único. Então, um patrono recebe todos os meses. E o último, que foi recentemente desbloqueado aí pelos patronos através das nossas metas, né, a última meta foi batida, que é mais um livro todos os meses. Neste mês, nós não vamos dar um livro de RPG. Tem um livro de RPG que é cânone, né, todos os meses tem, mas os outros meses pode ser um livro de RPG ou pode ser outra coisa. Nesse próximo mês, nós vamos dar um livro. Eu vou até mostrar aqui, porque tem uma galera que tava querendo esse aqui, então já vai ficar sabendo. Ó, um dos patronos vai ganhar O Caminho do Mestre Cafeinado, escrito pelo nosso querido amigo Rafael Balbi, né? É isso, né? Rafael Balbi? Tô ficando louco? É o Balbi, né? É, o Balbi, é. O Balbi, inclusive, tava lá no DOF, muito gente boa, tá? E ele é um livro ofertado aí pela editora New Order também, em parceria com a gente, cara. E esse livro é bem legal, eles são várias dicas, assim, bem simples de como você pode narrar melhor. São 100 dicas aí pra você narrar melhor, ou simplesmente uma inspiração, coisa do tipo. É bem legal, tá bom, o livrinho. Eu já dei uma olhada, uma folheada, tá? E um dos patronos vai receber. Mas tem vários outros prêmios que nós vamos dar nos próximos meses para você se tornar um patrono. Mas esse, como eu disse, é só
uma das vantagens, né? Tem várias outras, né? Tem o nosso quadrinho, que vai vir aí também, o nosso quadrinho digital, que eu já comecei a fazer a redação, não, né? Raulzito, tu dá aula de quê, Raulzito? Roteirização. Já comecei a fazer a roteirização. Tá foda hoje pra mim, gente, desculpa. Comecei a fazer o roteiro. Né, o quadrinho vai ficar muito legal, um quadrinho da Guilda dos Guardiões, histórias que vocês já viram, só que com uma nova roupagem, né, cara, tá ficando muito legal a ideia. Além disso, nós também damos para todos os patronos um personagem personalizado na nossa vila de MRPG, né, que é essa vila onde acontecem as histórias da Guilda dos Guardiões, que eventualmente esses personagens vão aparecer no quadrinho também. E que quando você fecha 6 meses, você ganha uma ilustração desse personagem, uma ficha personalizada para o seu personagem. E quando fecha um ano, a miniatura desse personagem em 3D na sua casa, impressa em 3D lindamente pela Hero Maker. Então, já são aí mais vantagens, entre outras, participar do nosso grupo secreto, jogar com a gente. Cara, tem várias vantagens legais de ser patrono. Todas essas você pode conhecer no site do patronato, lá no link do site do Movimento RPG Patronato, que eu deixei aí no chat, mas se você está estudando isso no agregador de podcast, é só acessar aí movimentorpg.com.br/patronos, tá bom? Bem facinho também, você conhece lá todas as informações, como se tornar, tem muitas coisas lá que você pode, para você saber como é que funciona, tá bom? Acho que é isso, Raulzito, faltou só falar o calendário, né? Essa semana nós não temos estreia, mas temos finalização de um arco, né? Quarta-feira nós temos a finalização da Guilda dos Guardiões. Vai ser o último episódio do capítulo 5. Vai ser vai ser uma transição para a temporada 4, né? Temporada 4 que já tem nome, mas eu não vou revelar, só na quarta-feira. Temporada 4 vai ter uma mudança muito grande na vila de MRPG. Os patronos vão começar a ter voz ativa lá, então vai ter um evento aleatório acontecendo todos os meses na vila que pode influenciar nas aventuras, e os patronos então vão ter que definir como que eles vão lidar com isso, porque eles são NPCs dentro da vila, né? Então tem que tomar as decisões. Então isso vai começar a acontecer a partir da quarta temporada. Ó, o Luizinho tá aí com a gente, o Luizinho é um patrono também. Então, Luizinho, ó, fica a dica, hein? Muito em breve vocês vão ter que começar a definir coisas lá. Então, na quarta-feira eu vou explicar mais ou menos como isso vai funcionar, vou apresentar algumas coisas novas, vou definir os guardiões, vai ter um episódio especial com um monte de gente, tá? Vai ter um monte de gente aí, vai ser bem legal. Então, vem com a gente às 9 da noite. E na semana que vem, daí na quarta, já vou adiantar, nós começamos a série nova, já com temporada 4, capítulo 1, que nós teremos, nós vamos mudar, né? Pra quem não sabe, a Guilda dos Guardiões, nós não jogamos D&D, nós jogamos RPG. Então a gente já jogou D&D 5ª edição, D&D 4ª edição, já jogou, que mais? Tormenta 20, nós já jogamos, que mais, Alzito? Acho que de sistemas foram esses até agora, né? Mas nós já mudamos, já jogamos em Eberron. Oi? Teve a aventura com o Bestiário ali. O Bestiário, exatamente. O brasileiro. Nós já jogamos em Eberron, jogamos em Ravenloft, em Brancalônia. Então, assim, a gente muda sempre. Agora, na próxima série, né, no próximo capítulo, nós vamos jogar... Dark Sun, né? Jogamos D&D 4ª edição. Dark Sun, exatamente. E nós vamos jogar agora Sétimo Mar, que esse sim é um cenário diferente, um sistema diferente. E vai ser tudo na mesma história, vocês vão ver. Cara, tá muito legal a ideia do James. James vai ser o narrador a partir de semana que vem, tá bom? Dia 27 de julho. E na mandar minha ficha pra ele falando isso. Verdade. E na sexta-feira teremos Mar de Mortos, né? Ainda não é o episódio final, eu acho que o final é semana que vem. Mas a galera, não sei se vai chegar na semana que vem vivo, né, Raulzito? Tá uma treta muito grande lá no Mar de Mortos. Mar de Mortos é nossa série de lobisomem, o Apocalipse. Então, se você gosta de Mundo das Trevas, na sexta-feira o Edu, cara, fez uma história foda demais. O Edu tá de parabéns. Ele basicamente pegou os eventos que aconteceram em Minas Gerais, a barragem de Brumadinho e Mariano, né? Ou Mariana? Mariana. Né? Né? Uhum. Que romperam, e tudo que aconteceu, como aquilo, o que aquilo gerou no mundo espiritual, né? Porque os lobisomens, eles trabalham com esse mundo espiritual, cara, assim, toda aquela desolação. Então, assim, a história tá sendo muito legal, tá trazendo povos originários, tá trazendo a história de povos pessoas escravizadas, cara, tá
tá muito legal, assim, a história, porque ele tá pegando em alguns pontos, assim, que é legal, porque eu até comentei isso na semana passada, Raulzito, acho que não tava no podcast, que vocês estão no papel do colonizador naquele caso, né? Porque vocês são os lobisomens dizimaram as outras espécies de metamorfos, né? Então, assim, tá muito legal, que é botar a galera a pensar realmente nas atitudes, nas ações, nas formas. Cara, tá muito legal. O Eduzito fez um trabalho primoroso nessa história. Eu tô achando muito bacana. Inclusive, tá saindo os episódios da primeira temporada no YouTube. Pra quem não sabe, essa é a segunda temporada, tá? Mas você já pode acompanhar no YouTube lá pra se inteirar o que aconteceu até agora. Então, sexta-feira, a partir das 9 da noite também, Lobisomem ou Apocalipse. Falei pra caramba, gente, mas é isso. Preciso de uma água. Mas queria agradecer aí a presença do Rafael, o Raulzito também. Brigadão pra quem ficou aí no chat com a gente. Mas como vocês bem sabem, fiquem aí sentadinhos nas suas cadeiras. Nem precisa tirar a mão da pipoca, que eu vou levar vocês agora pra algum lugar que estiver jogando RPG, tá? Se fazer uma rage, vamos gankar, eu quero que vocês cheguem lá falando assim, ó, vim no movimento RPG, hein? Pra eles ficarem sabendo lá, beleza? Mas eu vejo vocês na quarta-feira que vem, às 9 da noite, e falou!